E aí, galera? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho por aí? Professora Bárbara por aqui, pra gente então começar um novo assunto esse chamado de soluções. Então já vimos ali a parte, né? Ultimamente vimos gases, que é algo que cai bastante. Cálculo estequiométrico que eu não preciso nem comentar, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem como fugir. Pessoal aí, ó, a CAF, o DESC cai sempre, o UFSC também, sempre temos itens, né, de cálculo estequiométrico. E agora vamos para as soluções. Então a gente primeiro vai classificar um pouquinho as soluções, depois a gente vai falar do coeficiente e das curvas de solubilidade. E logo em seguida, na nossa próxima aula, a gente começa a falar dos cálculos de concentração das soluções, que também é outro assunto assim que ele não cai, ele despenca, né? Então vamos lá, meus amores. Primeiro de tudo, a gente vai dar uma classificada inicial. Então, as misturas que a gente viu lá no começo do ano, lembra aquele resumão que a gente fez no quadro gigante, bem lindo? As misturas, então, elas podem ser chamadas de dispersões. E as dispersões, a gente pode classificar ela basicamente em três, tá? E a gente classifica essas dispersões em essas misturas, né? Em soluções, em coloides ou suspensões. E como é que a gente divide, né? O que se baseia essa separação desses três tipos de misturas? Então, o que se baseia é literalmente o tamanho médio das partículas. Então, dependendo do tamanho das partículas, você vai ter um tipo de mistura ou outra. E aí, a gente tem assim, ó. Partículas menores do que 1 nanômetros, nano é 10 na menos 9 metros, a gente tem as soluções entre 1 e 1000, a gente tem os coloides, e acima de 1000 a gente tem então a suspensão. Gente, daí só para deixar claro, né? Esses números, eles são para a gente se basear. Não quer dizer que às vezes a partícula tenha tamanho, sei lá, 1001 nanômetros e ela vai ser uma suspensão. Não é exatamente assim, sabe? É um número para a gente ter um pouco aí de noção de classificação dessas três, né, divisões que a gente tem aí das misturas. E quando a gente viu lá no início do ano, fez aquele resumão no quadro, eu já tinha comentado isso com vocês, né? Eu já tinha falado que soluções são misturas homogêneas, quando a gente viu coloides e suspensões são misturas heterogêneas, tá? Então, assim, soluções, exemplos de soluções. Lembra que soluções são sempre monofásicas, apresentam uma única fase. E exemplos de soluções a gente tem água e álcool, petróleo, ligas metálicas, misturas gasosas, né? Em qualquer proporção, são sempre misturas homogêneas, monofásicas, né? Então ela é uniforme em toda a sua extensão. Aí, as soluções, a gente não consegue ver que a gente tem uma mistura nem a olho nu, nem com ultramicroscópio, você não consegue ver. Os coloides são os exemplos mais perigosos que a gente tem, porque o que acontece? Os coloides são misturas héteros que parecem misturas homo, entendeu? Mas não são homos. Então a gente tem exemplos aqui, né? Leite, gelatina, maionese, sangue, neblina, fumaça, geleia, isopor. A gente tem um monte de exemplos aqui dentro dos coloides. Todos eles são misturas héteros que a olho nu, você olha, imagina, olha, leite, sangue, maionese, gelatina, tu olha, parece que é uniforme, né? Tipo leite, todo branquinho, a maionese toda branquinha. Mas na verdade, quando você vai olhar com ultramicroscópio, você vê que é uma mistura heterogênea e você consegue, né, visivelmente num ultramicroscópio visualizar as diferentes fases, tá? Então os coloides eles não são monofásicos, eles vão ter mais fases. E qual que é a diferença entre coloides e suspensão, já que as duas são misturas então heterogêneas, né? Como é que eu diferencio? É que a suspensão ela é visível a olho nu. A gente consegue ver tranquilamente que é uma mistura hétero, você consegue ver as fases, né? Então, água e óleo, bem visível, água e terra, areia e enxofre. O enxofre é um sólido mais amarelo, assim, areia e água. Então, a suspensão são misturas héteros visíveis a olho nu, não preciso de um ultramicroscópio. Coloides são misturas héteros que não consigo visualizar a olho nu, que eu preciso de um ultramicroscópio, por isso esses exemplos são mais perigosos. E soluções não é visível, tipo, nunca, tá? E a gente vai entrar um pouquinho mais
agora no mundo das soluções. Então, soluções são misturas homogêneas em que você vai ter um soluto, você vai ter ali, ó, o nosso soluto, você vai ter um solvente e a mistura do teu soluto mais o teu solvente vai dar a tua solução, tá? Então, soluções são misturas homogêneas, essas palavras soluto, solvente vão ser bem importantes pra gente, tá? Então, vamos lá. Classificação das soluções quanto ao estado físico. Isso a gente até já viu um pouquinho lá no começo do ano. Ó. A gente pode ter soluções que são sólidas, líquidas ou gasosas. Soluções sólidas, exemplos, ligas metálicas, como bronze, amálgama, né? A gente tem o latão. Então, as misturas homogêneas do tipo sólidas, soluções sólidas podem ser exemplos ligas metálicas. Soluções líquidas, né? A gente poderia pensar em água do mar, que é água e sais, o petróleo, né, que é uma mistura de hidrocarbonetos, e soluções gasosas, o ar atmosférico seria, então, o melhor exemplo, tá? O ar é uma mistura de nitrogênio, oxigênio, hélio, CO2, enfim. Então, quanto ao estado físico, tranquilinho. Aí a gente tem outra classificação quanto à natureza do soluto. Então, olha só, nós podemos ter soluções que são iônicas e soluções moleculares. Gente, solução iônica vai ser aquela que vai conduzir corrente elétrica e molecular não vai conduzir. Só que toma cuidado, porque o nome iônica parece que lembra pra gente assim, tem que vir de ligação iônica. E não necessariamente, porque nós temos alguns compostos de ligação covalente que podem sim conduzir corrente elétrica. Então, um exemplo de solução iônica seria o sal em água. O sal de cozinha, o NaCl, ele vem de ligação iônica e quando você coloca ele em água, liberam-se, né? A gente vai ter então a quebra do retículo cristalino em íons livres em solução. Então, se você tem íons livres em solução, você conseguiria, por exemplo, acender uma lâmpada, né? Botando os fiozinhos desencapados numa solução de NaCl em água, tá? Mas não só, por exemplo, NaCl, a gente poderia ter de exemplo HCl em água. Pode ver, o HCl vem de ligação covalente, o NaCl vem de ligação iônica. Então, solução iônica, na verdade, vai ser aquela solução que vai ter íons. E o HCl é um ácido, e lembra que vocês já viram lá com o Tcheloco, que ácido, segundo Arrhenius, são todas substâncias que em água liberam H+. Então, no caso do ácido clorídrico, libera H+, Cl-, você tem íons livres em solução, então você conduz corrente elétrica. A solução molecular já não conduz. Então, olha só, exemplos, água e álcool não conduz. Por exemplo, HCl gasoso mais o ar atmosférico é uma solução gasosa que não tem íons e não conduz corrente elétrica. Água e açúcar também não conduz, tá? Então, são aí chamadas as soluções moleculares, beleza? Aí aqui, ó, eu coloquei para vocês o exemplo, isso aqui é bem, bem, bem importante, tá, galera? Ó, o sal de cozinha sólido, ele não conduz corrente elétrica, porque apesar de você ter íons Na+, Cl-, esses íons estão presos no retículo cristalino, então não conduz. Quando você joga em água, a água, então, ela vai quebrar o retículo cristalino em Na+ aquoso e Cl- aquoso. E aí agora, ó, você tem íons livres em solução. E quando você tem íons livres em solução, há essa possibilidade de conduzir corrente elétrica. E aí, olha só, a molécula de água é uma molécula polar, como vocês viram com o Tcheloco, né? O hidrogênio, ele, entre aspas, né, não perde, mas ele acaba, botar entre aspas mesmo, acaba perdendo elétrons para o oxigênio por eletronegatividade. A palavra certa não é perder, tá, gente? Porque ainda continua sendo compartilhado. Na verdade, o oxigênio, ele puxa, não é perder. Falei, não tá certo falar isso. Ele puxa os elétrons ali do hidrogênio e ele fica com a carguinha negativa e o H positiva. Então, pode ver que em volta do Cl vão ficar, a molécula de água vão ficar os Hzinhos, ó. E em volta do oxigênio, do Na+, desculpa, vão ficar o oxigênio, que é negativo. E aí, esse processo de os íons, né, ficarem, as moléculas de água ficarem em volta dos íons, se chama solvatação, tá? Então, solvatação, quando vocês ouvirem falar essa palavra, é isso. As moléculas de água em volta, elas solvatam os íons, fechou? E aí, uma outra classificação é quanto à concentração de soluto. Então, a gente pode ter uma solução que é mais diluída e uma solução que é mais concentrada.
Se a gente padronizar o mesmo volume, por exemplo, 1 litro, quanto mais soluto você tiver, mais concentrada vai ser a sua solução. Quanto menos soluto você tiver, mais diluída vai ser a sua solução. Então, por exemplo, ó, 10 gramas de sal para 1 litro de água ou 300 gramas de sal para 1 litro de água. Então, aquele que tem 300 gramas de sal vai ser mais concentrado e outro mais diluído, tá? Aí, essa classificação aqui de todas é a mais importante para nossa aula de hoje. A gente pode ter uma solução que ela seja insaturada, uma que seja saturada ou supersaturada. Ou até mesmo, né, a gente diz que tem, na verdade, daí já não é mais uma solução saturada com precipitado. Essas 3 primeiras são misturas homogêneas. Tanto a insaturada, quanto a saturada, quanto a supersaturada são soluções mesmo. Consegue ver que na saturada com precipitado é bem visível e nítido duas fases? Tanto a fase ali escurinha, como vocês podem ver ali, tipo, né, aqueles pontinhos, e a fase aquosa. Então, isso daqui já é uma mistura heterogênea, a gente já não chama mais de solução. Se é bem visível a olho nu, a gente vai chamar de suspensão, tá? Mas então, qual que é a diferença dessas 3, certo? A diferença é o seguinte, nós vamos estudar, logo em seguida que eu passar ali o slide, a gente vai estudar algo chamado coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? Então, o coeficiente é a quantidade máxima de algum soluto que eu vou conseguir dissolver numa determinada quantidade de solvente em uma certa temperatura. Então, assim, a gente fala assim, o sal é solúvel em água? Sim, ele é solúvel, mas até quando ele é solúvel, né? Então, depende da temperatura, depende da quantidade de sal que você bota e da quantidade de água que você tem. Então, assim, o coeficiente de solubilidade é o máximo que você consegue dissolver. Se, por exemplo, em uma solução, tipo essa solução aqui, ó, o máximo que você consegue dissolver de sal, por exemplo, a uma certa temperatura é 20 gramas, se você botar exatamente 20 gramas, que é o máximo que você consegue dissolver, nós dizemos que a nossa solução ela está saturada, ela está cheia, não cabe mais nem um grãozinho. Saturada, tua mãe tá saturada de ti, ela não te aguenta mais. Ô, criatura insuportável, entendeu? Ela tá cheia. Uma gota, um ai que você falar, você já vai tomar uma surra. Tá? Então, saturada, tá cheia. Insaturada, ó, o prefixo in é menos do que o máximo. Então, se o máximo é 20 e eu boto menos que o máximo, eu boto 15, eu boto 12, eu boto 5, eu boto 2, insaturada. Supersaturada é um pouquinho mais do que o máximo, tipo, o máximo é 20, certo? Daí você botou 22 e dissolveu tudo, nada foi pro fundo. Essa é a supersaturada. É que a gente tem as soluções, elas suportando muitas vezes um pouquinho mais do que o máximo. Essa é supersaturada, ela ainda é homogênea, tá? Ela não vai nada profundo. Eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre ela. E a saturada com precipitado é o seguinte: no máximo dissolve 20 gramas e eu botei 50. Quer dizer, vai dissolver 20, só que vai precipitar, vai para o fundo 30 gramas. Então, saturada 20 gramas, que é o máximo mesmo que dissolve, e o que não, né, não dissolve vai para o fundo, essa é a saturada com precipitado, tá? Então, amores, a insaturada a gente pode classificar ela como, ó, massa de soluto adicionada é inferior ao coeficiente de solubilidade, né, que seria o máximo que eu consigo dissolver. A saturada é exatamente igual ao valor do coeficiente de solubilidade. A supersaturada, ela supera o coeficiente de solubilidade, mas sem nada no fundo, ou seja, ainda é homogênea. E a supersaturada, ela supera o coeficiente de solubilidade, só que vai ser muito mais do que, né, do que o que suporta a solução. Então, eu vou ter corpo de chão, eu vou ter corpo de fundo. Essa é a diferença ali entre a saturada com precipitado e a supersaturada. Tem que tomar bastante cuidado com essas duas aqui, ó, supersaturada e saturada com precipitado, porque eles tentam confundir um monte vocês com esse negócio de se é homogêneo ou se é heterogêneo, então tem que ficar ligado, tá? Então, mas o nome eu acho que ajuda, né? Saturada, tô cheia, não aguento mais. Insaturada, menos que o máximo. Supersaturada, tem mais que o máximo, mas ok. Tem mais do que o máximo, mas ok. E saturada com precipitado, tá saturada, mas tem algo no fundo, tá?
Então é isso, essa classificação ela é bem importante para a gente já vai utilizar essa classificação nos cálculos. Tudo que a gente viu agora foi uma parte meio que teórica, uma parte mais qualitativa, certo? Agora a gente vai para a parte mais quantitativa, que é a parte de cálculos, certo, pessoal? Aí assim, ó. Opa, desculpa, gente. Dei uma engasgada aqui com a minha própria saliva. Coeficiente de solubilidade. Acabamos de falar o que é para classificar soluções, né? Mas eu vou falar bem a definição bem bonitinha e bem certinha aqui para vocês. Olha só, deixa eu ficar aqui. Ó, corresponde à quantidade máxima de uma substância que pode dissolver numa quantidade fixa de solvente a determinada temperatura e pressão. Então, por exemplo, ó, o coeficiente, o CS, coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 20 graus, é 36 gramas do KNO3 para 100 gramas de água. Aqui nesse conteúdo, vocês vão ver que aparece muito mais 100 gramas de água do que 100 ml. Mas lembra comigo, ó, a densidade da água é 1 grama por ml. Então, 1 grama de água é a mesma coisa que 1 ml de água, ou seja, 100 gramas de água é a mesma coisa que 100 ml de água. Então, é a mesma coisa, tá? Mas aparece muito mais em gramas. Então, olha só. O máximo que você consegue dissolver do sal nitrato de potássio a 20 graus em 100 gramas de água é 31,6 gramas. Aqui no meu desenhozinho do lado, olha só, você colocou 20 gramas. O máximo que tu consegue dissolver é 31,6. Se tu botou 20, todos os 20 vão ser dissolvidos. Então, essa solução aqui, após a agitação, ela é insaturada, porque é inferior ao coeficiente de solubilidade, tá? Aí o que acontece? A formação de precipitado, de corpo de chão, de corpo de fundo, como que ela acontece? Ó, o máximo que dissolve é 31,6 em 100 gramas de água, certo? Você coloca 35. Opa, 35 é mais do que o máximo. Então você vai mexer e olha o que vai acontecer. Você dissolve 31,6 e 3,4 que você colocou a mais do que o coeficiente de solubilidade vai para o fundo. Então, essa solução seria uma saturada com precipitado. E o precipitado ele pode ser chamado de corpo de chão, corpo de fundo ou até mesmo ali precipitado, tá? Como que seria, deixa eu vir aqui para te explicar como que seria a solução supersaturada. Olha só. O máximo que dissolve, tá? O máximo que dissolve é 31,6, certo? Esse é o máximo. Aí você colocou, por exemplo, 33, certo? Você colocou 33. Aí você dá uma aquecidinha, por exemplo, dá uma aquecidinha, você tá a 20 graus, você aquece mais ou menos a 30 graus. E aí, você deixa naturalmente a sua solução resfriar até o 20 de novo. A 20 graus, o máximo que dissolve é 31,6, mas você botou 33. Só que esses 33 ficam dissolvidos ali, né? Resfriou a 20, o máximo que dissolve é 31,6, mas continua tudo dissolvido. Essa é a supersaturada. O máximo que comporta é 31,6, mas tu tem 33 e mesmo assim tá tudo dissolvido. Só que a gente fala que a supersaturada ela é muito, 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 muito instável. Por quê? Porque como ela tá no nível, né, extrapolou ali o nível de saturação, qualquer toque que você der na solução, puff, aquilo que tiver a mais vai precipitar, vai para o fundo. Então a gente costuma dizer que toda solução super saturada é muito instável e possivelmente ela vai virar uma saturada com precipitado, que seria essa daqui. Então qualquer toquezinho que você der na super saturada, puff, vai um monte de coisa para o fundo, né? O que você botou a mais vai para o fundo e aí ela vira uma mistura heterogênea saturada com precipitado, beleza? Fechou? Vamos para os cálculos então. Ai meu Deus, olha só. Como é que aparecem os cálculos desse conteúdo, tá? Presta atenção, ó. A 42 graus, a solubilidade de certo sal X é 30 gramas por 100 gramas de água. Assinale a alternativa que indica corretamente a solução que será formada nessa temperatura se adicionarmos 70 gramas desse sal em 350 gramas de água e agitarmos. Então, olha só.
Na primeira linha ali do exercício, até o primeiro ponto, ele te deu uma informação que você nunca vai precisar decorar, ele sempre vai te dar essa informação da primeira linha, e ele vai te dar essa informação em forma de texto, como está escrito ali, ele pode te dar essa informação em forma de tabela, que eu já vou te mostrar o exercício anterior, posterior, e vou te mostrar também que essa primeira linha pode aparecer em gráfico. Então, são três maneiras de te apresentar dados, né? Três maneiras diferentes de apresentar o mesmo dado. E aí, é óbvio que se ele falou assim, ó, a 42 graus, o máximo que dissolve é 30 gramas em 100 de água. Se ele já te deu essa informação, ele não vai te perguntar isso, certo? Ele vai te perguntar algo diferente. Ele vai te perguntar assim, ó, e se eu não tiver 100 gramas de água? E se eu tiver 500 gramas de água? Qual que é o máximo que dissolve? E aí você resolve esses tipos de exercícios fazendo cálculos, tá, galera? Então, olha só, eu vou retirar a informação do texto, assim, ó, 42 graus Celsius, o máximo que dissolve do sal X é 30 gramas dele em 100 gramas de água. E o sal mais a água, os dois juntos, vai dar pra gente 100 mais 30, 130 gramas de solução, que é a nossa mistura. Eu gosto muito de fazer essa linha que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Muito mesmo. Eu acho que essa linha, vocês podem fazer todos os exercícios dessa maneira e ela salva muito nesse assunto. Lembra a linha de cálculo estequiométrico, a linha de grandezas químicas que a gente fez? Então, aqui a gente tem uma linha também para esse conteúdo, ó, em que você põe temperatura, quantidade de soluto que se dissolve em uma certa quantidade de solvente e a solução seria a mistura de tudo. Então, se você fizer essa linha, você sempre vai ter todos os dados ali que você precisa, tá? E agora, o que a gente vai conferir? A gente vai conferir o seguinte, se eu tiver 350 gramas de água, qual que é o máximo que dissolve? Ele falou que adicionou 70 em 350 gramas, mas eu quero ver qual que é o coeficiente de solubilidade. Então, olha o que eu faço. A 42 graus, se eu tiver 350 gramas de água, qual que é o máximo de sal que eu consigo dissolver? Aí você faz a regrinha de 3 aqui, ó, 350 vezes 30 dividido por 100. Você vai achar que o máximo que você consegue dissolver a 42 graus, se você tiver 350 gramas de água, é 105 gramas do sal. Como ele falou que botou 70, ele botou menos que o máximo que eu consigo dissolver. Então, essa solução é insaturada. Beleza, galera? Então, exercíciozinho de cálculo. Vou fazer mais um. Esse aqui, ó, esse exercíciozinho é a cara da CAF aí para quem vai fazer, tá? Fica ligado. Solubilidade do cloreto de potássio, KCl, em 100 gramas de água em função da temperatura é mostrada na tabela. Ó, presta atenção, voltei. Aqui ele te deu essa informação numa linha escrita, aqui ele tá te dando a mesma informação, olha só. Temperatura, quantidade de sal que você dissolve em 100 gramas de água. Só que aqui ele tá dando uma tabela, tá vendo? Ó, temperatura, solubilidade do KCl em 100 gramas de água. E aí, olhando a tabela primeiro, antes de resolver o exercício, olha o que acontece. À medida que você aumenta a temperatura, aumenta, consegue ver que a solubilidade do sal tá aumentando. A gente chama isso de dissolução, né? Endotérmica, à medida que você aumenta a temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade, ou seja, ele se dissolve mais fácil, tá? E ele fala o seguinte, ó, ele tá te dando na tabela a informação de 100 gramas de água, mas ele vai perguntar diferente. Olha o que ele vai perguntar. Ao preparar-se uma solução de KCl em 500 gramas de água a 40 graus e depois resfriá-la a 20, é correto afirmar que nada vai precipitar, nada vai para o fundo, vai precipitar 6, 9, 30 ou 45 gramas. Então, vamos lá. Tem duas maneiras de você fazer esse exercício, tá? Vou te mostrar as duas. A primeira é a seguinte, ó. Tu vai pegar a informação a 20 graus e a 40 graus para 100 gramas de água. Tu vai pegar lá na tabela e tu vai montar tuas duas linhas. Porque foi o que ele falou. De 40 ele resfriou para 20, então eu vou pegar essas informações. Olha bem aqui. Vou ficar... Ai, não sei onde é que eu vou ficar para não atrapalhar aqui. Vou ficar aqui. Então, olha bem, tá, galera? Eu só tirei as informações da tabela. Olha aqui, ó. 40 graus Celsius, 40 gramas do sal A de KCl, não era, na verdade não era o sal A, era o KCl, em 100 gramas de água, e aí 100 mais 40, que loucura. Ui, meti um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, peraí que eu vou arrumar esse negócio.
Deu, arrumei, ó. Isso que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ó, 100 mais 40, né? 140 e 100 mais 34, 134. Aí eu peguei aqui, ó, 20 graus, né? O máximo que dissolve é 34 gramas do KCl em 100 gramas de água. Então, de novo, ó, vocês estão vendo que eu tô fazendo do mesmo jeito, né? Temperatura, soluto, solvente e a solução. Só que olha só, aqui no exercício, vou ficar aqui em cima da tabela. Ele falou que ele preparou uma solução de 500 gramas de água a 40 e resfriou para 20. Só que a informação que tu tem no teu exercício é de 100 gramas de água. Então, tu vai ter que fazer o seguinte, ó. Se eu tiver 500 gramas de água, qual será que é o máximo que eu consigo dissolver de KCl a 20 graus? Tá vendo? Então, aí você vai descobrir, né? Ó, daqui para cá foi vezes 5, faz 34 vezes 5 também, ou multiplica cruzado, vai achar 170 gramas de KCl, é o máximo que você consegue dissolver de KCl a 20 graus, tendo 500 gramas de água. E aí, tu vai fazer a mesma coisa para 40 graus, ó. A 40 graus, se eu tiver 500 de água, qual que é o máximo que eu consigo dissolver de KCl? Vai fazer aqui vezes 5, ó, 4 vezes 5, 20, bota mais um zero lá, vai dar 200. Então, olha só, tu tinha uma solução saturada com 500 gramas de água que cabia no máximo 200 gramas de KCl e tinha 200 gramas de KCl a 40 graus. Aí tu pegou esse mesmo potinho que tem 500 gramas de água, tu não mexeu nos 500 gramas de água, tu só deixou ele resfriar do 40 para o 20. E aí, olha o que vai acontecer. Resfriando do 40 para o 20, o máximo que dissolve é 70 e não mais 200. Então, tu concorda comigo que vão precipitar, vai para o fundo, vai corpo de chão, corpo de fundo, precipitado, 30 gramas? Então, aí ficamos, agora não lembro se era a letra B ou acho que é a letra C, tá? Mas eu vou te mostrar outro jeito de resolver esse exercício, tá? Um jeito que talvez, né, seja mais rápido, mas eu gosto muito desse raciocínio aqui para vocês entenderem. Olha só esse segundo jeito que tu pode fazer. Pode fazer assim, ó. Pega lá de 40 para 20 graus, né? Se tu resfriar de 40 para 20 graus, tendo 100 gramas de água, consegue ver que de 40, né, o máximo que dissolve, a 40 graus, o máximo que dissolve é 40 gramas e a 20 graus, o máximo que dissolve é 34. Se tu resfriar daqui para cá, consegue ver que tu vai ter um precipitado ali, ó, de 6 gramas. Então, tu pode fazer assim, ó. Se eu tiver 100 gramas de água, o meu precipitado é de 6 gramas, né? Resfriando da temperatura de 40 para 20, o meu precipitado é de 6 gramas. Se eu tiver 500 gramas de água e também resfriando do 40 para o 20, quanto de precipitado que eu vou ter? Aí tu vai fazer, ó, 500 vezes 6 dividido por 100 e vai chegar no mesmos 30 gramas de precipitado, né? Lógico que esse jeito é muito mais rápido, mas talvez, não sei se é o mais fácil de você pensar, né? Mas é uma opção também, tá? Então, 2 jeitos de você resolver o mesmíssimo exercício. Tudo bem, galera? Vamos então para curvas de solubilidade, que não é um assunto novo, tá? Ó, apresentei para ti um exercício com dados em uma linha, apresentei para ti um exercício com dados em tabela. Só que toda tabela pode virar o quê? Um gráfico, e é por isso que a gente tem a tal das curvas, né, de solubilidade. Curvas de solubilidade é o nome do assunto, tá, gente? Mas a gente pode ter também uma reta de solubilidade, beleza? Que nada mais são do que gráficos. E aí, a gente tem, ó, para falar das curvas de solubilidade, de soluções que são endotérmicas e de soluções que são exotérmicas. Home office, gente! Que legal! O vizinho resolveu fazer obra. Será que vocês estão ouvindo? Que ódio. Vamos nós então, ó. Dissolução endotérmica vai ser aquela que absorve calor do meio para conseguir se dissolver. Então, por exemplo, assim, ó. Aqui tem um exemplo do açúcar, né? O açúcar, ele tem dissolução endotérmica. O que que é isso? Ele absorve o calor, né, a energiazinha da água para conseguir se solubilizar, certo? Para conseguir lá se dissolver. Então isso acontece, o que acontece com a água? Se ele rouba calor da água, o meio, né, o meio esfria, mas ele absorve essa
esse calor para conseguir se dissolver melhor. E a dissolução exo é o contrário, né? Então, por exemplo, quando você bota um ácido em água, para ele se dissolver melhor, ele vai então liberar energia, certo? Então você vai ver que a água ela vai esquentar, eles liberam calor para o meio, tá? E o meio externo, então ele vai, digamos assim, esquentar, a água esquentaria. E aí, da dissolução endo e da dissolução exo, a gente tem os nossos gráficos. Então, olha só, dissolução endotérmica vai ser aquela, né, que quanto mais temperatura você der, mais vai se dissolver, que é o caso do açúcar. O açúcar ele tem super dissolução endotérmica. Quanto mais tu aumenta a temperatura, mais tu consegue dissolver ele, tá? E aí você vai ter gráficos, ó, de temperatura por massa dissoluto que vão ter sempre curvas ou retas crescentes. Tá? Mas você não precisa decorar isso, pelo amor de Deus. Olha só, é só você olhar o seguinte, ó. Fixa aqui uma temperatura, sei lá, 10 graus Celsius, dissolve 20 gramas do sal. Agora vem mais pra cá, olha só. Se você tiver, sei lá, 50 graus Celsius, você vai dissolver, sei lá, 30 gramas do sal, tá vendo? Então, o que que é isso? Aumentou a temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade. E de exemplo, a gente poderia falar que quem tem dissolução endotérmica é a maioria dos sais e alguns açúcares, tá? Também, né? Aí a gente tem a dissolução exotérmica. Você aumenta a temperatura e ela dissolve menos. E aí os gráficos vão ser curvas ou retas que vão ser decrescentes. Então que você aumenta a temperatura e você dissolve cada vez menos. Então olha só, por exemplo, ó, você está numa temperatura de 10 graus, sobe, 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 eu dissolvo um montão. Agora vem aqui pro ladinho, vem, sei lá, você tá a 100 graus. Aí você bateu aqui, consegue ver que você dissolve menos? Então é inversamente proporcional. À medida que você aumenta a temperatura, você diminui o coeficiente de solubilidade. Então a gente tem alguns sais, lógico que vocês não precisam decorar, tá? Mas o ácido é legal você saber. E até vou te contar um negócio aqui bem interessante. Por que que quando tem aquelas questões, assim, bem estileira Enem, que fala assim, e um caminhão de ácido sulfúrico tombou na beira da estrada e então poluiu o rio com ácido. Não é só a acidez que vai ser um problema para o rio, mas a poluição térmica causada pelo ácido. Porque quando o ácido cai em água, é uma dissolução exotérmica, ele libera calor para o meio, então ele aquece a água. Então isso é uma poluição térmica. Quanto mais você aquece a água, menos os gases que estão ali, eles ficam solúveis. Então a tendência é que os gases eles tendem a sair também, além de óbvio acidificar o meio, né? O que pode já matar muitos animais e plantas. Então é legal quando a gente fala de dissolução exotérmica, a gente fala da solubilidade de gases. Isso aparece também bastante contextualizado. Olha só esse gráfico. Solubilidade em grama de gás por 100 gramas de água e aqui a temperatura, tá vendo? Olha só que loucura. À medida que tu aumenta a temperatura, ó, 10, 20, 30, 40 graus, o oxigênio vai se dissolvendo cada vez menos. Ó, a 10 graus, ele dissolve, sei lá, 0,6 mais ou menos. A 40 graus, ele já dissolve 0,4, tá vendo? Isso é, então, uma dissolução exo, que à medida que você aumenta a temperatura, você diminui o coeficiente de solubilidade. E é por isso que, sim, o aquecimento global é um mega problema. Porque à medida que você aumenta a temperatura dos oceanos, o oxigênio que está lá dissolvido embaixo da água para muitos peixes e animais marinhos, enfim, ele vai ser cada vez menos solúvel, então ele vai sair da solução. E se ele vai sair da solução, não vai ter mais oxigênio. Se não tem mais oxigênio, o que acontece? Morte de um monte de seres vivos, tá? Então, é sim um problema. Então, olha só, diminui com o aumento da temperatura a solubilidade dos gases. E a gente poderia falar de pressão, e aqui daí tem um monte de coisas legais pra gente contextualizar, tá? Aqui tem, ó, a solubilidade em gramas de gás em 100 gramas de água, e o gráfico ele é de pressão, tá? Eu ainda vou enlouquecer! Então, olha só, à medida que você aumenta a pressão, tá vendo, ó,
Pressão de 3, o oxigênio se dissolve 0,10. Pressão de 6, o oxigênio já se dissolve quase 0,20. Então, aumentou a pressão, aumenta a solubilidade dos gases. E, cara, isso aqui é muito legal, que vocês podem pensar no refrigerante, né? Dentro do refrigerante, a gente tem ali o CO2, por exemplo. E o CO2, por que ele tá super solúvel dentro do refrigerante? Quando a gente abre o refrigerante, a primeira coisa que acontece é o tss, aquele, né? Então, porque você iguala a pressão dentro do refrigerante tá uma alta pressão, por isso que o CO2, que é apolar, que teoricamente, né, não ali se dissolve em água, que é polar, porque tem polaridades distintas, como é que ele consegue se dissolver? Porque tá uma alta pressão dentro do refri, o aumento da pressão aumenta a solubilidade dos gases e diminui com a temperatura, tá? Então, meus amores, vão aparecer gráficos pra gente, estilo esse daqui. E o que é legal que você saber? Que qualquer ponto abaixo da curva, né? Qualquer ponto aqui embaixo vão ser soluções insaturadas. Qualquer ponto em cima da curva é o coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, assim, ó, a 60 graus, o máximo que eu dissolvo desse sal é 100 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Isso é o coeficiente de solubilidade dele. Então, se eu botar um ponto A, 60 gramas do sal, certo? Isso acontece que é uma solução insaturada. E se eu botar qualquer ponto acima, então, ó, 60 graus Celsius, o máximo que dissolve é 100 gramas. E eu coloco 160, isso pode ser uma solução supersaturada ou dependendo do que o exercício vai te falar. Daí aqui tem que tomar cuidado que depende do que ele vai falar, porque senão não tem como a gente saber. Pode ser uma saturada com precipitado, tipo, o máximo que dissolve é 100. O cara foi lá e botou 160. Então vai ter 60 gramas de precipitado, tá? Então, esses pontos A, B e C aparecem muito nas questões. Gráficos tipo esse, vão ter gráficos estilo esse daqui, ó, com vários sais e açúcares, ó, todas as curvas que estão subindo, todas são dissolução endotérmica, a única que é exo é aqui embaixo, ó, do sulfato de sério, é a única que tá descendo, tá vendo? E a gente pode afirmar que, por exemplo, aqui, ó, o açúcar, pô, ele aumenta muito a solubilidade dele com o aumento da temperatura, tá vendo? Mas já do NABR que tá aqui, ó, talvez a temperatura não influencie tanto nele quanto no açúcar, né? Então, quanto mais aqui ascendente tiver essa curva, mais quer dizer que a solubilidade é influenciada pela temperatura. E às vezes podem aparecer gráficos assim, ó, que é endotérmica até certo ponto e depois vira exo. Ó, aqui, ó, a gente tem o sulfato de sódio decaidratado, sais hidratados, ó, sais higroscópicos que pegam moleculinhas de água e acoplam no seu retículo cristalino. Isso aqui vocês devem ter visto lá com o Tcheloco. À medida que evaporam todas as águas, o sulfato de sódio tem dissolução exo, tá? Então, isso aqui também pode aparecer. E agora eu vou fazer 2 exercícios aqui com vocês, porque o meu tempo já super aqui se esgotando, certo? E daí depois vou deixar um de desafio para vocês que vai estar resolvido. Olha só, o gráfico a seguir mostra a curva de solubilidade para diversos sais inorgânicos. A análise do gráfico permite concluir que a quantidade mínima de água em gramas a 10 graus necessária para dissolver 16 gramas do sal A é quanto? Então, primeiro de tudo, sempre quando tem gráficos, tu tem que ver qual é a temperatura que ele está fixando no exercício. Se ele fixou a temperatura de 10, lembra a tabela que já dava pra gente? 10 graus dissolve tanto em tantos gramas de água. Aqui é a mesma coisa, só que tá no gráfico. Então, olha ali, ó. Tu vai pegar aqui, ó, a 10 graus, tu vai pegar a primeira informação do gráfico. 10 graus, temperatura sobe. O máximo que dissolve do sal A é 80 gramas de soluto para 100 gramas de água. Tira essa informação do gráfico e põe numa linha, ó. 10 graus Celsius, 80 gramas do sal A, em 100 gramas de água, 100 mais 80, 180 gramas de solução. De novo, a mesma linha, temperatura, soluto, solvente, solução. Depois de tirar essa informação que o gráfico me deu, que a tabela vai me dar, ou que eles vão dar escrito numa linha para você, agora você vai para a pergunta, olha só. Qual a quantidade mínima de água em gramas a 10 graus necessária para dissolver 16 gramas do sal A? Olha o que tu vai fazer.
a 10 graus, os mesmos 10 graus, 16 gramas de ar, qual é a quantidade mínima de água? X. Aí você faz 16 vezes 100 dividido por 80 vai dar 20. Fechou? Tranquilérrimo, né? Mesma coisa dos exercícios anteriores, só que agora em forma de gráfico, você tem que pegar essa linha, essa informação do gráfico, tá? Mais um, esse aqui já é mais dificinho, tá? Olha o que diz esse exercício. Seguinte, um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa de um sal de dissolução exotérmica, utilizando como soluto dos 3 sais disponíveis X, Y e Z. A temperatura final da solução é 20, ó, fixou a temperatura 20. Observe que as curvas de solubilidade dos sais em gramas de soluto por 100 gramas de água. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, qual é o sal que ele tá falando? Como é que eu vou saber? A dica é dissolução exo. Só tem um sal que tem dissolução exo nesse exercício. Consegue ver qual é o sal? O sal aqui é o sal X, porque aumenta a temperatura, ele dissolve menos. Isso é dissolução exo. Então, só pode ser o sal X que ele tá falando. A temperatura final da solução é 20, então tu vai pegar a informação do gráfico, olha lá. A 20 graus, o máximo que eu dissolvo é 10 gramas do sal X para 100 gramas de água, 110 gramas de solução. Percebam que é a mesma linha lá do início que a gente fez. E agora eu vou para a pergunta, olha só. Qual é a massa de soluto necessária em gramas para o preparo da solução? Qual é a massa de soluto? Então, o teu X vai no soluto, a temperatura é 20 e o que muita gente erra, presta atenção no que eu vou falar agora. Tô puta! 1,1 kg de solução. A galera pega esse 1,1 kg de solução e bota aqui, ó, embaixo da água. Mas 1,1 kg de solução tem que estar embaixo da linha de solução e não embaixo da água. E muita gente erra por causa disso. Então, olha só. A 20 graus, qual é a massa de soluto necessária para o preparo da solução? E a solução tem 1.100 gramas e vai embaixo de solução e não de água. Você não utiliza a água nesse momento. Faz 10 vezes 1.100 dividido por 110, vai descobrir que o resultado é 100 gramas do sal. Ou se quiser ver, daqui para cá multiplicou por 10, né? 10 vezes 10 daria 100, tá? Então, toma cuidado. Solução embaixo de solução, soluto embaixo de soluto, solvente embaixo de solvente, beleza? Ó, amores, esse aqui vai ficar de desafio, tá todo resolvido para vocês. E sobre exercícios, tá? Temos então lista no Qualquer Arquivos, deixar para vocês. Vocês têm alguns exercícios na apostila e no Estudos vai estar esse nome aqui, beleza? Um super beijo. Obrigada por me acompanhar até aqui, tá bom? E até a próxima aula. Beijo, galera. Tchau, tchau.